irmãos conhecem a história de Jonas? Eu escolhi uma história fácil. Sabem porquê? Eu não vou ter tempo de contar a história toda, tá bom? Eu quero apenas focar algumas coisas, vamos dizer, 5 situações na vida de Jonas que nós podemos ver como situações de quase tudo certo. Era muito mais interessante se o quase não estivesse ali. Que pudéssemos dizer tudo certo, está tudo certo, tudo funciona, está tudo bem. Mas por vezes na nossa vida nós temos de lidar com situações do quase tudo certo. E hoje nós vamos olhar para a vida de Jonas, identificar algumas dessas coisitas, algumas dessas situações que nós podemos rever na vida de Jonas e aplicar depois à nossa vida. Mas não para ficar pelo quase tudo certo. Isso é importante. Se nós sabemos que há áreas na nossa vida que estão pelo quase tudo certo, nós sabermos escolher não ficar pelo quase. Posso ter um amém? Amém. Então os irmãos conhecem a história. Encontra-se num livro muito difícil de encontrar na Bíblia, que é o livro de Jonas. Exatamente. Está tudo muito bem ensinado aqui, hein? Sabem? A história de Jonas se conta no livro de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Aminai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Nós vamos ficar aqui para falar sobre a primeira situação. Nós vimos que Deus disse: levanta-te. E Jonas, o que é que ele fez? Levantou-se. Deus disse: vai, e Jonas foi. O que acontece é que Deus disse a direção em que ele devia ir, até à grande cidade de Nínive, e Jonas realmente levantou-se, foi, mas foi na direção errada. Ou seja, Jonas fez quase tudo certo. Eu estou a falar aqui para dizer para nós não ficarmos pelo quase. Então isto fala-nos de quando Deus nos dá uma instrução, nós termos a capacidade de diligentemente seguir a sua instrução do princípio ao fim. Jonas estava em casa, ele levantou-se, ele não ficou em casa, ele foi, mas alguma coisa aconteceu que fez com que ele escolhesse ir no caminho errado. Aquilo que eu quero dizer aqui é que às vezes no processo, quando Deus nos dá uma instrução, há um processo, há uma caminhada, há algo que nós precisamos de seguir para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Este é o tipo de história que eu acabava já a história aqui, se Jonas fizesse tudo certo. Ele só tinha de se levantar, ir, falava com o povo de Nínive e vinha para casa. Mas nós vimos aqui Jonas complicou um bocadinho as coisas. E às vezes na nossa vida, às vezes temos a arte. Somos uns artistas às vezes em que complicamos a instrução que Deus traz à nossa vida. Eu penso que Jonas não era diferente de qualquer um de nós. Ele deve se ter levantado, saído, se calhar ficou entusiasmado. Opa, Deus deu-me um propósito. Deus deu-me uma missão. Se calhar ficou entusiasmado e ele de se ter levantado logo. Foi. Mas no percurso devem ter vindo alguns pensamentos. Espera lá. Nínive. Aquilo é gente perversa. Opa! Se eu vou lá, eles ainda me fazem a folha. Era o que eu pensaria no lugar dele. Ele deve ter começado a dar lugar a pensamentos que o fizeram desviar do propósito de Deus. Isso acontece com todos nós. E por isso eu quero encorajar os irmãos. Às vezes, no processo, nós precisamos nos lembrar.
Foi Deus que nos deu propósito. Quem é que está aqui pode dizer que Deus realmente deu propósito? Quem é que sabe que está aqui e não está aqui por acaso? E Deus tem a vontade dele para se cumprir na nossa vida. E Ele dá-nos, vamos dizer assim, propósito no sentido de dar-nos missões. Agora não pensem só em agentes secretos, está bem? Mas Ele dá-nos estas missões, dá-nos essa capacidade de ir em representação da Sua palavra, onde quer que Ele nos enviar. E nós precisamos nos manter firmes no seu propósito. Vêm os pensamentos contrários. Isto é importante nós estarmos conscientes, porque sempre que Deus nos chama para cumprir propósito, nós temos um adversário a ficar um bocadinho chateado. Ele não vai querer que Deus cumpra o seu propósito na nossa vida. E por isso, ele lança pensamentos, lança situações à nossa vida. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo já disse tudo. Ele disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Ó irmãos, em tempos de Covid e tanta coisa que acontece, nós até dizemos que confiamos em Deus, que Deus é por nós. Nós até sabemos que vêm as aflições, pois vêm, Jesus disse, mas é tão difícil às vezes guardar este bom ânimo, enfrentar a vida com bom ânimo, não deixar que a alegria se vá, não deixar que a paz nos deixe, porque Jesus já venceu. Amém? Esta manhã eu não posso dizer mais, porque até os cânticos cantamos. Olha, irmãos, que seja muito mais do que letra cantada, mas hoje nós tivemos a adorar o nosso Deus, a louvar o nosso Deus, e como Ele luta por nós, como Ele já venceu. É este o Deus que nós servimos, amém? Então nunca deixe jamais que quando Deus lhe dá um propósito, no processo, na caminhada, se desviar do destino onde Deus o quer levar. Amém, irmãos? Há uma coisa que eu queria realçar aqui ainda nesta primeira situação. Às vezes tem a ver com nós, quando nós estamos caídos. Jonas levantou-se. Vamos colocar as coisas desta forma. Às vezes quando estamos caídos e Deus fala connosco, Ele enche a nossa vida. Uau! Deus está-me a levantar. Uau! Deus está-me a capacitar. Uau! Afinal, Deus é comigo. E às vezes quando nós estamos com a força toda, com o power todo, no momento em que precisávamos, tanto que ficámos felizes e tanto confiámos em Deus, no momento da aflição e no momento em que está tudo bem, será que continuamos a ouvir a direção de Deus ou só ouvimos quando estamos aflitos? E o nosso Deus, quando nos dá propósito, nós jamais iremos cumprir o seu propósito sem que Ele esteja presente, sem que Ele continue a guiar os nossos passos. Amém, irmãos? Então, seja no dia bom, seja no dia mau, é muito importante nós colocarmos o foco naquilo que é a vontade de Deus para nós. Então nós nos levantamos, nós vamos e vamos na direção onde Deus nos quer levar. Amém? Ele então foi para uma outra cidade, para Tarsis. Ele apanhou um barco, mas que se levantou uma grande tempestade. Diz, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade. E o navio estava a quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um aos seus deuses, lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um sono profundo. Vocês conseguem imaginar a situação? Levanta-se uma tempestade. Jonas até sabia porque é que essa tempestade se tinha levantado. E vamos dizer assim, foi-se esconder. Toda a gente ficou aflito. Nós às vezes não paramos para pensar nisto, mas as pessoas que estavam naquele barco não tinham feito nada de errado. Eles estavam aflitos porque temiam pela sua vida. E nada de errado fizeram. Eles estavam aflitos e estavam a jogar fora os seus bens, as suas coisas, para pelo menos tentar salvar o barco e a vida deles.
Houve pessoas que naquele dia salvaram as suas vidas, mas perderam coisas que eram valiosas para elas. Enquanto isso, Jonas estava a se esconder. Aquilo que eu queria falar aqui nesta segunda situação é que Jonas dormia durante esta tempestade. Faz-me lembrar que Jesus também dormiu durante uma tempestade. Mas Jesus, com certeza, quando dormia na tempestade, ele estava em paz. Jonas jamais poderia estar em paz. Ele estava a fugir de Deus. Mas se nós continuarmos a ler, vamos descobrir que ele só começou a assumir a responsabilidade quando ele foi descoberto. Em momento algum ele disse, isto está a acontecer por causa de mim. Eu vou tomar a responsabilidade desta situação que está a acontecer. Deus, se isto está a acontecer por causa da minha decisão, por causa de eu estar a fugir de ti, não penalizes estes que estão à minha volta. E sabem o que é muito giro, às vezes uso este tipo de expressão, é muito giro, é que ele sabia que ele tinha causado o dano, escondeu-se, até disse qual era a solução, mas não se voluntariou para saltar do barco. A solução passava por ele ser jogado fora do barco. Mas ele não o fez. Teve de ser os homens, se os irmãos quiserem depois lerem em mais detalhe. Já em desespero, a clamar a Deus para que não caísse maldição sobre as suas vidas de o estar a jogar fora. Ofereceram louvores a Deus, inclusive depois de o lançar fora. Estavam mais empenhados aqueles marinheiros que estavam a querer salvar a sua vida em agradar a Deus, desculpem dizer as coisas assim, do que o próprio Jonas. E uma das coisas que dá vontade de rir, pelo menos no meu ponto de vista, que tenho se calhar um humor um bocadinho diferente, é que quando ele foi descoberto, ele diz, eu sou hebreu e temo ao Senhor. Quem és tu? O que fazes aqui? Eu sou hebreu. Olha, eu sou cristão. Eu sou filho de Deus e eu amo a Deus. Como é que alguém que causa o dano a tanta gente à sua volta tem a coragem de dizer, isto eu, não importa o dano que eu estou a causar, eu sou filho de Deus, aleluia. Jonas. Às vezes alguns também causam o dano, mas está-se tudo bem. Deus é bom, não é, irmãos? Deus é misericordioso. As pessoas causam dano e está-se bem. Há pessoas que se escondem de Deus e se escondem dos princípios de Deus e se escondem daquilo que Deus os chamou a fazer. E esquecem-se que ao fazer isso causam dano no reino de Deus. Causam dano pelo facto de não estar comprometidos com a sua igreja local. Precisas pôr isso em ordem com Deus. Não deixes que sejam os outros a tentar reparar aquilo que tu não estás a fazer, que Deus te chamou a fazer. Deus deu-te um talento. Nós começámos por falar, Deus deu-nos propósito. Será que o teu propósito está escondido no barco? Eu quero encorajar os irmãos. Eu sei que estou a dizer estas coisas porque isto é para alguém aqui hoje. Aqui e quem está a ouvir online. É importante estar comprometido. Não é só de boca. Eu sou hebreu. Eu servo do Senhor e aquela gente todinha a morrer. Parece um disparate, não parece? Então o recado fica dado gentilmente. Cuidado, vamos olhar à nossa volta. Será que nós podemos fazer alguma coisa mais? Será que o tempo de pandemia não nos levou a um lugar e nós parece que ficamos presos, parece que nos afastamos, parece que estamos escondidos e que Deus espera algo mais de nós? E não é tarde demais. Amém, irmãos?
Jonas foi jogado ao mar, veio um peixe, apanhou Jonas, e ele teve 3 dias, 3 noites dentro da barriga daquele peixe. E assim que começa o capítulo 2, diz que Jonas orou ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E agora não vou citar a oração, os irmãos depois podem ver isso. Se nós avançarmos para o versículo 10, diz... Eu não sei se os irmãos repararam aqui num pormenor, que é os 3 dias que Jonas passou na barriga do peixe. E eu questionei-me por causa disso. Porquê 3 dias? Porquê é que Jonas teve de passar 3 dias na barriga daquele peixe? Há um significado. No número 3. E procuramos, obviamente, tentar ligar isto com o significado dos números. Mas eu sou uma pessoa de simples palavras, irmãos. Eu vou dar uma explicação mais simples, sem anular essa questão do simbolismo dos números, está bom? Nós vimos que ele esteve 3 dias, 3 noites. E depois, Jonas orou. Ele foi lançado ao mar. Ele bateu no fundo. Vocês conseguem ver Jonas a bater no fundo? Mas Deus enviou o peixe. Ele conseguiu ficar 3 dias, 3 noites sem orar a Deus. Tem lógica esta explicação também? Faz sentido. Como é que alguém na aflição que estava só ao fim de 3 dias, olha, vamos cá orar a Deus. Quando a aflição chega, porque é que nós queremos lutar por nós e resolver por nós antes mesmo de buscar a ajuda de Deus? E é isto que eu estou a querer trazer aos irmãos hoje. Em tudo, em qualquer situação. E há dois motivos que eu, voltando aqui à mensagem, de Jonas terá não orado por causa de se sentir condenado. Vamos colocar as coisas nesta perspectiva. Deus salvou-o de uma forma imerecida. Ele merecia ficar ali, ele estava-se a portar mal. E como Deus o salvou, ele nem se atreveu a dirigir-se a Deus por estar envergonhado. Que achar que Deus já não ia fazer mais uso dele. Que ele se tinha desqualificado para continuar a servi-lo. Porque errou desobedecendo a Deus diretamente. E às vezes nós passamos também por este tipo de situação. Quando erramos, quando falhamos, depois a coisa já está mal, mas às vezes foi aquelas coisas que vêm à nossa vida que correm mal, mas nós temos a consciência limpa. Oh, Deus ajuda! Mas quando nós sabemos que essas coisas estão a surgir na nossa vida, porque nós causamos a situação, uau! Será que Deus me vai ouvir a minha oração? Será que eu sequer me consigo atrever a chegar-me a Ele depois de tudo o que fiz? E às vezes este é o dilema das pessoas. Às vezes culpam-se a si próprios. Aceitam a condenação que vem do inimigo, que jamais é a voz de Deus a alcançar a nossa vida. Jesus disse ele próprio, eu não vim para julgar. Eu quero dizer isso aos irmãos hoje. Se por algum motivo erraste, se por algum motivo fizeste algo que sabes que desagradou a Deus, olha, solta-te o embaraço da situação. Deus continua ali para ti. Sabe o que é importante? É nós buscarmos a Deus de coração. Porque Ele conhece o nosso coração. Se nós estamos arrependidos, não há motivo para não nos chegarmos à sua presença. Este é um dos motivos, mas na realidade, isto é porque eu queria deixar isso com alguns dos irmãos que estão a precisar de ouvir esta palavra. Deus está de braços abertos para ti. Não importa, o que já lá está, já está. O que já está, já está. Do teu coração, busca-o.
Ele vai responder à tua oração. Amém? Mas há o outro lado também. Eu não orar por orgulho. Se nós, inclusive, continuarmos a ler, os irmãos vão acompanhar, parte do comportamento de Jonas, a mim diz-me, foi mais uma questão de orgulho, até por causa do tipo de oração que ele fez, do que propriamente uma situação de ele estar a sentir condenado, constrangido. Ele estava a ser orgulhoso. E também há pessoas que não buscam a Deus, que não oram a Deus, porque têm abrigado o orgulho no seu coração. E também queria falar a essas pessoas. Deus está hoje aqui para te dizer: Ele conta contigo. Deus não vai ficar a apontar o que fizeste no dia em que não fizeste a sua vontade. Mas tu precisas de abandonar o orgulho. Porque o orgulho é uma das coisas que atrapalha, de facto, o propósito de Deus na nossa vida. É como se nós fôssemos estar a dizer continuamente a Deus: olha, sim, eu até faço aquilo que tu estás a dizer, mas aqui ou ali fazemos ao meu jeito. É como se Deus, a vontade de Deus, não fosse suficiente para nós cumprirmos o seu propósito. Nós temos de sempre dar uma opinião nossa para que a coisa resulte. E nós precisamos nos lembrar que a forma como as coisas resultam bem é conforme Deus dirige. Como disse inicialmente, Ele colocou em nós propósito e Ele jamais nos vai abandonar em todo o processo desse propósito. Porque nós vamos precisar de estar sempre dependentes dEle para que se faça a sua vontade e não a nossa. Então nós vimos que Jonas foi finalmente julgado em mar, terra firme, em terra firme, e ele agora recebeu uma instrução de Deus. Vocês notaram alguma diferença na instrução? Quando Deus nos dá um propósito para nos tirar, vamos dizer, desta estação aqui e nos levar a esta estação na nossa vida, nós precisamos de cumprir o processo que Ele quer estar a trabalhar na nossa vida. Às vezes as pessoas clamam por novas instruções de Deus sem cumprir ou sem dar cumprimento às instruções que Deus já tem vindo a dar. E nós vimos um Jonas aqui que, inclusive, depois de anunciar a palavra que Deus tinha dito, vão ser destruídos em 40 dias, e por isso nós vimos quando Deus olha para aquele povo que se arrependeu, mudou os seus costumes. Aquele povo arrependeu-se e Deus perdoou. Mas Jonas ainda ficou depois a orar a Deus para tentar convencer Deus que não era a melhor ideia. Será que nós, quando oramos a Deus, nós estamos de facto dispostos a fazer aquilo que Ele nos indica a fazer, ou será que nós ainda temos um bocadinho de atitude de negociar com Deus? É que Jonas, ele fez realmente agora o que Deus lhe disse, mas o seu comportamento a seguir, porque Deus decidiu não destruir a cidade, foi basicamente desafiar Deus. Pelo contexto, dá a entender que esses 40 dias já estavam a terminar e por isso Deus viu que eles tinham mudado o comportamento. Não foi só um arrependimento de, oh Deus, perdoa-nos. Eles tiveram 40 dias para deixar os seus maus caminhos e Deus olhar, não apenas de palavras, eles me deram os frutos que estavam arrependidos. Mas Jonas ora a Deus e depois ainda vai se sentar para ver o que Deus ia fazer a seguir.
será que havia alguma coisa para ver? Será que se Deus já decretou alguma coisa nesta direção, será que há alguma coisa para ficar a ver aqui? Deixem-me só concluir aqui este ponto, já vamos terminar. Que às vezes nós pensamos que sabemos o que é o melhor para nós. Nós pensamos que sabemos, mas Deus é quem verdadeiramente sabe aquilo que é melhor para nós. Amém, irmãos? E é por causa disso, nós achamos que sabemos, que começamos a regatear com Deus. Mas não pode ser mais assim, mas não pode ser mais assado. Deixem-me dar-vos esta instrução. Vamos parar de tentar convencer Deus. Vamos deixar que seja Deus a convencer-nos a nós, irmãos. Ele sabe melhor que nós. Deixem-me dar o exemplo de Paulo. Os irmãos sabem com certeza a altura em que ele fala que tem um espinho na carne. E não vamos agora estar a desfolhar o que era o espinho na carne, tá bom? Não vamos mexer no espinho da carne de Paulo. Mas ele vai orar a Deus com toda a sua boa intenção, porque aquele espinho na carne, segundo ele, era uma fraqueza, era algo que o inimigo lançava contra ele. Era uma fraqueza na sua vida. Não sabemos o que era, mas isso também não é para contar agora. Mas vimos a atitude de Paulo. Deus, livra-me disto agora. Eu não quero ter esta fraqueza na minha vida. E Deus virou-se para Paulo. Ora, sim senhora, agora toma lá, plim, e já está. Foi isso que ele fez. Ele ouviu de Deus. E porque ele ouviu de Deus, ele soube perceber a necessidade. Às vezes Deus baralha-nos as ideias. A necessidade de ele continuar a ter aquele espinho na carne. Vamos lá nós entender Deus. Puxa. Mas uma coisa Deus disse. A minha graça te basta. Tantas vezes nós usamos esta expressão noutros contextos. Oh, a graça de Deus me basta. Tua graça me basta. Eu não vou cantar mais. É tão bom saber que a graça de Deus nos basta. Mas Deus está a dizer isto a Paulo numa situação difícil para lhe dizer, olha, a minha graça te basta. Eu sei que tu queres te ver livre dessa tua fraqueza, mas o que eu estou a trabalhar em ti é algo diferente. Tu não vais estar à espera para absorver isto, mas vais ter de confiar que a minha graça te basta. Porque nessa tua fraqueza é que o meu poder cresce em ti. Ora, toma lá. Como Deus faz as coisas. Por isso é tão importante. Nós queremos a nossa vida resolvida. Nós sabemos que Ele quer suprir todas as nossas necessidades. Mas quando a gente se foca em buscar primeiro o seu reino, a sua justiça, a palavra dele até diz que as outras coisas nos são acrescentadas. Então o nosso foco está onde? Oh Deus, ajuda aqui. Oh Deus, ajuda ali. Oh Deus, meu empregado para ali. Irmãos, temos de ter cuidado como nós tratamos o nosso Deus. Deus faz, Deus acontece. Puxa. Quando os meus filhos andam muitas vezes de volta de mim a pedir, vem um, eles são só 3, mas parecem para aí uns 10. Opa isto, opa isto, opa isto. Puxa, não me largam. Isto para dizer o quê? Que é importante. Na nossa oração, nós colocamos as coisas diante de Deus, é tão mais importante ouvir do que falar. É tão mais importante nós ouvirmos aquilo que Deus... Queremos saber aquilo que Deus pensa. Mas dizer, oh Deus, olha aquilo que eu penso. É tempo. Amém, irmãos? Para ver uma situação em que Deus está agora a tentar ensinar Jonas a perceber o coração dele. E é aquilo que Deus vai fazer na nossa vida o tempo todo. É levar-nos por lugares, levar-nos por caminhos, levar-nos por situações para que nós possamos cada vez mais entender o seu coração, abraçar aquilo que está no seu coração.
E Deus diz aqui na história que houve uma abobreira, nem sei se estou a pronunciar corretamente, que fez sombra para Jonas. Ele ficou todo feliz da vida. Mas depois veio uma lagartita, comeu aquilo, e ele ficou outra vez a apanhar sol, ficou todo zangado outra vez. 120.000 homens é muita gente. E Deus também foi bonzinho para os animais. Também para os animais. Esquece dos animais, mas deviam ser então muitos mais, não é? Mas algo para terminar aqui com estas 5 situações que apresentei, é que nós vimos que quando Deus fez algo a favor de Jonas, ele ficou alegre. Oh, quando Deus faz alguma coisa para mim, uau, que alegria, glória a Deus, aleluia. Que bom, é bom ou não é Deus fazer coisas? É bom ou não é? Puxa, um Deus bom faz coisas boas, nós precisamos ficar alegres. Alguns ficam tipo, puxa, finalmente Deus respondeu. Não deve ser assim. Deus é bom para nós, Deus abençoa-nos. Amém. Glória a Deus, Deus é bom. O problema é quando Deus está a abençoar os outros. O problema de Jonas foi esse. Ele queria lá saber da bênção de Deus na vida dos outros. Era a pensar nele. Até desejou a morte. Eu espero que os irmãos, depois desta pregação, não fiquem com uma má impressão de Jonas, tá bom? Não se esqueçam que ele é hebreu e temente ao Senhor, tá bom? Ele nem tinha percebido a bênção que ele foi para aquele povo. Foi o facto de ele ter entregue a mensagem de Deus que fez com que eles se arrependessem. Ele ficou comigo a pensar, se fosse para ter uma má atitude, ao menos tinha uma má atitude ao contrário. Assim, fui eu que vos salvei a todos. Nem isso ele teve capacidade de fazer. Deus sempre nos abençoa para fazer de nós uma bênção. E nós precisamos de entender que isso faz parte do coração de Deus. E é isso que ele também quer dizer nesta manhã. A bênção que eu quero colocar na tua vida é a bênção que dá para ti, mas eu quero, através de ti, alcançar a vida dos outros. Eu não sei se Jonas percebeu no fim. Já repararam que a história termina num ponto de interrogação e nós não ouvimos Jonas a expressar a sua opinião. Se finalmente ele entendeu o coração de Deus, se finalmente ele percebeu. Mas o meu cuidado nesta manhã é se os irmãos conseguiram perceber. Se os irmãos conseguiram abraçar a palavra de Deus nesta manhã. Deus é bom? Deus abençoa-nos? E abençoa-nos para quê? O coro está um bocadinho mal ensaiado, que eu nunca tinha ensaiado antes. Deus abençoa-nos? Para sermos o quê? Amém. Às vezes nós trazemos mensagens que são um bocadinho mais de encorajamento. Hoje foi um bocadinho mexer em algumas coisinhas, podem até se calhar feito doer um pouquinho, mas Deus trabalha também nas nossas vidas, não só através de encorajamento, mas despertando aquilo que está adormecido na nossa vida, áreas que nós precisamos de facto pôr em ordem. Sabem que ao lidarmos com a nossa vida e pondo certas coisas em ordem, isso é caminho para que, vamos dizer assim, certa bênção que ainda não alcançou a nossa vida comece a aparecer. Amém, irmãos?